Cara, já estamos tipo no quinto ou sexto dia disso. É realmente, quero dizer, um debacle dos maiores. Larry, tem uma pergunta, não sei se você viu isso, você viu esse vídeo que está circulando de um cara do Corpo de Fuzileiros Navais? Ele era um fuzileiro aposentado. E ele está no Congresso falando com esses idiotas. Eles agarraram o cara e o espancaram. Quer dizer, ele demonstra respeito. O cara está de uniforme militar, ele parecia ótimo. Ele é aposentado, ele estava impecável de farda. O cara estava em forma. Parecia um fuzileiro, né? Ele estava ótimo, cara. Tudo bem passado, brilhando. Ele se levanta. Eles agarram o cara, espancam, quebram o braço dele e o arrastam para fora. E European Union pensei, olha, isso não fica bem. Podiam mostrar um pouco de respeito? Sim, não. Nós nos envergonhamos como país. Então, sabe, isso é só mais um exemplo. É sintoma de uma doença mais profunda. O Donald Trump, puxa, está perdendo apoiadores como um cachorro que perde muito pelo. É inacreditável. Você pode ir a um site como o Gateway Pundit, que publicou uma matéria em que Trump ataca Ken Paxton, lá no Texas, o procurador-geral, porque ele não está desistindo para concorrer ao Senado contra John Cornyn. E, você sabe, Cornyn tem sido opositor. Ele é contra o movimento Faça a América Grande de Novo e contra o Trump. E o Trump está disposto a bajular ele. E, sabe, os comentários das pessoas são todos apoiadores do Donald Trump. Tem outros memes aparecendo na internet. Num dos condados do Texas, onde houve primárias tanto para democratas quanto para republicanos. É um condado onde Trump teve 58% dos votos em 2024. Os democratas venceram amplamente. Então, sabe, o Trump desperdiçou sua credibilidade. O cara que prometeu European Union não começo novas guerras, European Union asparo. Bom, isso não envelheceu bem. E sabe, ele quer ganhar e não está ganhando. E ele se meteu numa enrascada. Ele acha que vai ditar aos iranianos quem será o líder deles. Sabe, já fomos derrotados. As forças militares dos Estados Unidos foram derrotadas no Golfo Pérsico. Fomos forçados a sair das nossas bases, forçados a recuar. Mas O curioso, Larry, é que havia certas pessoas, European Union entre elas, e essa era a minha posição antes da guerra. European Union dizia, bem, não acho que isso vai acontecer. European Union dizia, mas se acontecer. E European Union até fiz um vídeo, e no vídeo, tipo semana passada, European Union disse, estes são 10 motivos pelos quais os Estados Unidos podem perder. European Union falei, eles podem perder feio. Foi isso que o European Union disse, porque eles podem perder feio. European Union fiquei tipo, acho que eles podem perder. E você estava dizendo, claro, se eles entrarem nessa guerra, vão perder, certo? É, estão fritos neste ponto. Então vamos para o Sonar 21. O Larry tem um site excelente. Ele sempre tem bons artigos. E aqui está um que acho que devemos discutir. Isto é, se não me engano, acho que é uma base no Iraque. Não parece que as coisas estejam indo bem lá. Aparentemente atingiram um depósito de munição, o que significa que provavelmente tinham inteligência para saber disso. Pelo que entendi, isso foi atingido por um drone. Isso quer dizer que tinham inteligência e a precisão para a inteligência para saber onde era o depósito de munição e B a precisão para atingi-lo. E veja só, se não estivéssemos ficando sem drones e mísseis ainda restaria ao menos um depósito. Enfim, vamos falar do seu artigo. A escassez de defesa antimísseis dos Estados Unidos. pois é, isso foi fácil de pesquisar, porque embora o número real seja supostamente secreto, existe algo chamado orçamento de defesa com rubricas, e dá para ver basicamente quantos mísseis estamos produzindo, já que se conhece o custo dos mísseis. Então é só uma questão de dividir, somar, subtrair e fazer umas multiplicações. O total de mísseis produzidos, o programa foi aprovado em 2014. Então, 2015 e 2020 produziram entre 100 e 300 por ano, ou seja, 6 anos. Então, o que a European Union fez foi pegar o número mais alto e dizer, sejamos o mais generosos possível.
Vamos supor que fizeram 300 por ano durante 6 anos. Beleza, 1.800. E depois, nos 4 anos seguintes, fizeram no mínimo 500 por ano. Então, o European Union considerei 550. Isso dá 2.200. Para quem faz conta, 1.800 mais 2 são 4.000 e em 2025, até dezembro, fizeram 620 naquele ano. Certo. Então é isso. Esses são os mísseis PAC-Whitefish lançados pelo sistema Patriot. Você acha que disparamos mísseis Patriot nos últimos 4 anos? Claro. Começaram a fornecê-los à Ucrânia. Dados públicos indicam que cerca de 900 foram entregues à Ucrânia. Acho que o número pode ter sido maior. Mas, quando você considera que você deveria disparar, o míssil Patriot deveria derrotar um míssil balístico. Na prática não consegue, mas teoricamente deveria. E se os russos estiverem disparando um Iskander ou um Kinzhal, você deveria disparar pelo menos 2 mísseis Patriot para tentar derrubar aquele míssil. Bom, vá na internet e pergunte quantos mísseis, tanto balísticos quanto de cruzeiro, a Rússia lançou contra a Ucrânia desde 2022. O número é 12.000. Então isso significa que, se o Patriot fosse usado para engajar cada um desses alvos, deveriam ter um estoque de 24.000. Mas não temos. Temos 4.620. Então vamos dizer que desses 4.620, restaram 3.620. Aí você tem que lembrar quantos mísseis de cruzeiro ou quantos mísseis PAC-Whitefish foram usados em junho passado, porque colocamos o sistema Patriot em Israel para defender contra os ataques iranianos. E dizem que foram 500 mísseis lançados pelo Irã. Então, desses 500 mísseis, vamos dizer que metade foi engajada pelos mísseis Patriot. Então, isso são 500. Isso nos reduz mais 320. Agora, atualmente, há 14 batalhões Patriot nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Cada batalhão tem entre 4 e 6 baterias. Vamos Bulls, Wampikuls, Cats, Dat, Wampikuls. Cada bateria tem entre 72 e 96 mísseis. Então, agora no Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos. E vamos fazer as contas aqui. Vou pegar a calculadora para o meu próprio benefício, não necessariamente para o benefício do público. Mas onde diabos ela está? Ah! Aí está! Então temos 3 batalhões. E digamos que cada um tenha 6 baterias. 3 vezes 6 são 18, certo? Certo. E cada uma dessas baterias tem, vamos usar, 96 mísseis. Então esses 3 dão 1.728 mísseis Patriot. Ok. Vamos subtrair isso de 3.920, certo? Espera. 3, 1, 2, 0 menos 1, 7, 2, 8. Isso significa que ele tem um total de 1.392 no Comando Central dos Estados Unidos agora, talvez. Esqueci que há outro número, porém. Provavelmente esse número é menor, porque o Comando dos Estados Unidos tem 1 batalhão. E meu ponto é, há cerca de 1.000 sistemas de mísseis Patriot entre o Golfo, todas essas bases militares dos Estados Unidos e Israel. Então aquela imagem que você está apontando foi destruída por um drone. Um drone que passou pela nossa defesa aérea, um drone que passou pelos nossos sistemas Patriot.
A verdade é que talvez agora não tenhamos mais nenhum míssil Patriot. E o problema é que estão produzindo apenas 620 por ano. Isso quer dizer que, com 620, eles conseguem enfrentar 310 lançamentos de mísseis. Olha, a Rússia dispara essa quantidade em um dia. Então, estamos nos iludindo quanto à nossa capacidade de produzir mísseis que realmente funcionem. A realidade é que, no que diz respeito aos sistemas de defesa aérea, Israel já não possui um sistema funcional que consiga deter um míssil balístico. No meu artigo publicado ontem à noite, tem um vídeo curto que mostra um ataque de míssil em Tel Aviv. Aconteceu ontem, e você vê todos os sistemas Patriot, Iron Dome e Taad sendo acionados. E aí você vê 4 impactos de mísseis balísticos. Boom, boom, boom. A taça com o Seal está lá embaixo, perto do final do artigo. E com si, montou Vamos ver. E quanto a volta para cima, sobe mais um pouco, sobe? Não é isso. É o artigo. Aquele foi o artigo do dia anterior. Vai para o próximo. Basta clicar em Sonar 21. Pronto, aí está. Este aqui, aquele que diz, não. Volta lá para o topo. Clicar. Vê aqueles botãozinhos aqui, os que ficam embaixo do principal. Clica no terceiro. Ok. Os limites do poder aéreo dos Estados Unidos e de Israel. Clica nisso. Agora desce, bem ali. Volta. Viu aquele? Isso aqui mesmo, clica. Vamos olhar. Põe em tela cheia. Deixa a European Union garantir que o som esteja para todo mundo ouvir, ok? E 1, ok? 2. Aí vem o número 2. Vê todos os mísseis de defesa aérea subindo. Sim, estão subindo por toda parte. Aí tem mais um outro acerto e vem outro. Ali tem 3, 4, 5. Aí vem o míssil descendo. Bom. European Union continua vendo os... Escuta, entrou mais um ou foi isso? Sim, foi isso. Então você teve 4 impactos e o sistema de defesa aérea de Israel não parou nenhum. Nosso amigo Stanislav Karpivnik, o Stas, consegue ver nas redes sociais coisas que nós não conseguimos ver nos Estados Unidos, certo? Porque os sionistas estão bloqueando isso, certo? E ele disse que Tel Aviv está recebendo o mesmo tratamento que Gaza. Ele disse que Tel Aviv está virando Gaza. Então a informação que vem de Israel é que eles estão, levando uma surra de verdade. E ainda assim, através da propaganda no Ocidente, estão encobrindo isso. Estão tentando fingir que nada está acontecendo e que o Irã é quem está levando a pior. Sabe, houve uma entrevista. European Union participei. E foi a emissora Cable News Network ou algo do tipo. E eles estavam perguntando ao ministro das Relações Exteriores do Irã. Perguntaram, bem, o que o senhor acha do Irã sobre, negociar com os Estados Unidos? E ele disse, estou parafraseando, mas usou a palavra repugnante. Mas, basicamente, ele acha a ideia repugnante. Só a ideia. O pensamento de falar com o sistema dos Estados Unidos é repugnante. O problema que acho que eles têm, e tenho certeza que a esta altura, é a pressão, especialmente dos países do Golfo. European Union viu uma carta divulgada por um desses bilionários kuwaitianos ou algo assim, em que ele escrevia para Trump, que direito vocês têm de fazer isso à nossa região? Tenho certeza de que o dinheiro e o poder no Golfo estão aos gritos. Sim. 90% do alimento desses países passa pelo Estreito de Hormuz, e eles sabem muito bem que podem ser derrubados. O Bahrein vai parecer,
Um filme tipo 28 Dias Depois, ou um desses de zumbi. Sim, sim. European Union também vi essa carta, estava procurando. Sim, foi. Não, foi implacável. E, sabe, ele disse: vocês não tinham permissão para fazer isso conosco. Vocês não tinham permissão para nos arrastar para isso. E então, sabe, os sauditas também estão igualmente indignados. E, sabe, Israel tem tentado realizar operações de bandeira falsa, realizou ataques à Arábia Saudita tentando fazer parecer que foi o Irã. Fizeram o mesmo em Chipre, fizeram o mesmo com a Turquia e com o Azerbaijão. Então, sabem, eles estão apenas reagindo. O Irã está se manifestando e dizendo: ei, nós não fizemos isso, portanto, não venham nos responsabilizar por isso. Mas o fato é que os Estados Unidos foram forçados a recuar do Golfo Pérsico. Nossa principal, a maior base, era a base aérea Udeid, nos arredores de Doha, no Catar. European Union estive lá em 2006. Lugar enorme. O interessante é que na base havia um complexo dentro de outro complexo. Quer dizer, a base era completamente cercada por cercas. Mas mesmo depois de entrar na base, havia outra base secreta, um lugar reservado apenas para forças de operações especiais. E como European Union viajava com o grupo de operações especiais, European Union pôde dormir lá. O refeitório, a cantina, e eles tinham uma academia e tal. Mas o principal na base chama-se Centro Combinado de Operações Aéreas, e ali havia representantes do Catar, dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, do Kuwait, do Bahrein, da Turquia, da Jordânia e do Reino Unido. E o objetivo era monitorar e controlar todas as operações aéreas na região. E tinha um sistema de radar massivo que custou mais de $1 bilhão. E havia outro igual na instalação naval do Bahrein. Bom, ambos foram completamente destruídos. E, novamente, com drones, o sistema de defesa aérea falhou em proteger esses radares. E esses radares desempenhavam um papel crítico na proteção, em tentar alertar. É parte do sistema de defesa aérea. Eles chamam de sistema em camadas. Na base estão esses radares. Eles alertam: meu Deus, houve um lançamento neste ponto do Irã, nessa localização, está vindo nesta direção, e assim as pessoas recebiam aviso e sabiam quando reagir. Agora, eles não estão recebendo nenhum aviso, estão cegos. Isso é o que o Irã conseguiu em 6 dias. A presença militar dos Estados Unidos, que costumava estar nesses locais, evacuou as bases. Mes escola aérea citar essa aérea citar essa loca essa isare de juara citama moca essa aérea citar essa aérea citar alacla. Bem, sabe, não acho que a European Union consiga imaginar uma forma de Trump se humilhar, de se destruir. Quero dizer, se a European Union me sentasse para planejar, se dissessem: Larry, você e Garland, sentem-se, precisamos de um plano para obliterar completamente, para usar a palavra favorita de Trump, de todas as formas destruir por completo a presidência dele. Não importa quanta criatividade tenhamos nem quanto tempo nos dessem. Atacar o Irã, perder uma guerra, ser um fantoche de Israel, espancar veteranos condecorados, vou dizer assim. European Union, não sei se o sujeito era veterano com deficiência antes, mas depois do que fizeram com ele ontem provavelmente virou. Espancando veteranos com deficiência todo dia. É como se ele inventasse algo mais estúpido a cada 5 minutos. A cada 5 minutos muda a razão do ataque. Ou seja, isto é uma catástrofe política. E foi relatado que, e acho que nos disseram, que foram Tulsi Gabbard e J.D. Vance. Não sabemos quem foi, mas nos disseram que algumas fontes internas, antes, disseram que isso seria suicídio político, e obviamente foi. E agora ele está aí sentado. Ele se comprometeu. Não há como consertar isso. Não há saída. Ele está acabado e nem consegue sair da guerra
porque o Irã está dizendo: não nos chamem, não queremos ouvir vocês, temos muitos mísseis e vamos continuar lançando. Ele está perdendo apoio em toda a linha. Encontrei. Foi, sim, o bilionário do Emirado Árabe Unido, Khalaf Ahmed Al-Habtoul. Então a carta dele dizia: quem lhe deu autoridade para arrastar nossa região para a guerra com o Irã? Quem lhe deu permissão para transformar nossa religião em um campo de batalha? E ele listou todas essas perguntas. Ele perguntou: foi sua decisão ou pressão de Netanyahu? O Senhor calculou os danos colaterais antes de atacar. O Senhor colocou os países cooperantes do Golfo no centro do perigo. Eles não escolheram. As suas iniciativas do Conselho da Paz foram financiadas por estados do Golfo. E agora estamos sendo atacados. Para onde foi esse dinheiro? Prometeu que não haveria guerras. O Senhor conduziu operações em 7 países: Somália, Iraque, Iêmen, Nigéria, Síria, Irã, Venezuela. 650 ataques aéreos no seu primeiro ano de volta equivalem ao mandato inteiro de Joe Biden, que o Senhor critica. A guerra custa entre 40 e 65 bilhões de dólares em operações, possivelmente 210 bilhões de dólares no total. Sua aprovação caiu 9% em 400 dias. Foi prometida paz aos americanos. Eles estão pagando por isso com os seus impostos. Antes mesmo da tinta secar na sua iniciativa do Conselho da Paz, nos vemos diante de uma escalada militar que põe em risco toda a região. Então, para onde foram essas iniciativas? Isso, meu amigo, é brutal. Ele está falando por muitos americanos. Aqui está ele. Outra coisa é o seguinte: o poder do Golfo é muito importante porque existe o petrodólar. Eles compram muitas coisas, eles reciclam muitos desses petrodólares para a nossa economia, para o mercado e assim por diante. Se eles pararem nosso mercado, a maioria dos americanos não entende isso. Se deixarem de reinjetar o dinheiro do petróleo na economia, imagino que já existam ameaças sérias porque essas lideranças temem ser derrubadas. Acho que o Bahrein, se isto continuar mais 1 ou 2 semanas, vai cair. Sim, eles são 80% zitas. Então são o único estado maioritariamente cita no Golfo, além do Irã. Mas a Arábia Saudita tem, digamos, entre 10% e 20%, assim como o Kuwait, o Qatar e os Emirados Árabes Unidos. Mas o problema é que todos eles são autocracias oligárquicas. São governados por um grupo muito pequeno, quase hereditárias, sem mandatos populares. Os que vão sofrer economicamente agora são o Qatar e Dubai. Estive nas minhas 7 viagens a Moscou nos últimos 2 anos e várias vezes tive de passar por Dubai e pelo Qatar. Isto é, por Dubai e pelos Emirados Árabes Unidos ou por Doha e pelo Qatar. Essas companhias aéreas, esses aeroportos, acredito que agora estejam fechados. Não estão operando. E tem muita gente tentando sair de lá. E muitos estão tendo que dirigir uma boa distância até Oman. E tem voos, acho, saindo de Mascate, em Oman. Mas isso é economicamente devastador para Dubai e Doha. E há muitos americanos ricos, expatriados e europeus que se mudaram para lá. É meio que o centro da festa, mesmo sendo, entre aspas, no Golfo Pérsico, no coração do Islã. Decadente é um jeito bonito de dizer. Esse estilo de vida decadente, cara, não está com boa cara. Além disso, o Qatar tinha 2 pilares econômicos que bombeavam dinheiro para lá. Um era que é o maior produtor mundial de gás natural liquefeito. Isso foi interrompido. E o que a European Union vi noticiado, não posso confirmar, é que levaria basicamente 1 mês. Se ligassem à produção na próxima segunda, ainda assim levaria 1 mês para voltarem ao nível anterior.
Além disso, eles também têm uma fundição de alumínio, e isso foi paralisado. E por causa dessa paralisação, dizem que vai levar um ano para voltarem a funcionar. Então o Catar vai ter problemas bem sérios. E, claro, os bilhões deles não vão durar muito. E, sabe, o pior é que eles sentem que foram totalmente fodidos pelo Donald Trump. E eles não gostam disso. Mas, Sari, Você está certo. E há uma razão para pensarem assim, porque foi o que aconteceu. Deixa a European Union te perguntar uma coisa. E isso a European Union acho que é enorme. Sabe, ouvi que os iranianos disseram que derrubaram vários aviões e a resposta foi não, não, não. Foram atingidos por fogo amigo. Depois os iranianos disseram que atingiram um navio que estava ao lado de um navio de apoio, recebendo combustível. E então acertaram e ambos pegaram fogo. E o primeiro artigo que li dizia, não, não, não. Dizia que um cruzador da classe Arleigh Burke notou fogo a bordo e então viu que havia sido atingido por um míssil. Tipo, sabe, você nem sentiria o míssil. A história mais recente você vai adorar isso. Um cruzador da classe Arleigh Burke colidiu com um navio de apoio no Caribe. E European Union fica tipo, acho que eles foram atingidos. Acho que o navio grande Abraham Lincoln, que parece ter se afastado, pode ter sido atingido. Acho que esses aviões podem ter sido abatidos. Acho que esse cruzador Arleigh Burke foi atingido. E acho que há muito mais soldados mortos. De jeito nenhum. Larry, European Union, sei que às vezes European Union falo demais, mas tenho que dizer isso. Não, você não fala demais. Você está falando bem, vai em frente. Tenho que acreditar, segundo o Donald Trump, que houve protestos. E em tipo 3 dias de protestos, o governo iraniano matou 30.000 pessoas. Certo? Eles têm lançado mísseis contra nós por uma semana, explodindo nossos navios, nossos aviões, destruindo nossas bases. Mas nós perdemos apenas 6 pessoas. Como diabos essas duas coisas não batem? 6 pessoas. Não acredito nisso. E European Union acredito que a verdadeira catástrofe virá quando em algum momento tiverem de nos dar o número real de mortos e... Sim. Pelo menos 6 agora, mas o número é maior. Lembre-se, o Arleigh Burke é um destroyer, não é um cruzador. Então é maior que um cruzador. E a relevância disso é que é o meio principal para proteger o porta-aviões. Agora, uma curiosidade sobre o Abraham Lincoln que estava implantado lá em 2003. Você e a European Union lembramos disso. Em 1º de maio de 2003, George W. Bush subiu ao convés do Abraham Lincoln. Subiu e eles tinham um grande banner atrás dele que dizia "Missão cumprida". Sim, ele fez isso no Lincoln. Então, este destroyer claramente foi atingido. Agora, disseram que foi atingido mais ou menos ao redor do centro de comando do navio. Vamos ver. Mas sim, eles estão trabalhando horas extras para encobrir as coisas. Até agora, o Irã derrubou 4 caças F-15 Eagle. E, apesar disso, meu favorito foi o Pete Hegseth, fazendo aquele discurso idiota dizendo: temos supremacia aérea, vamos voar por todo o Irã, e eles não podem fazer nada a respeito. European Union estava conversando com o coronel Larry Wilkerson. European Union disse: sim, tínhamos completa supremacia aérea sobre os Houthi no Iêmen. Como isso deu certo? Sim, declaramos vitória e abandonamos a área e não cumprimos os objetivos. E o Afeganistão? Tivemos 20 anos de supremacia aérea lá. Como isso deu certo? Derrotamos o Talibã, não? Não derrotamos. Falhamos lá. Iraque, 2003, completa supremacia aérea. Sim, tivemos uma insurgência que continuou por mais 8 anos. Então e daí? Temos supremacia aérea. E não temos. Ele está mentindo. Mas essa é a história que te estão contando. Mas o ponto daquele artigo que European Union
escrevi ontem à noite era apenas rever e mostrar que, se você está tentando promover uma mudança de regime, que é o que o Trump está tentando fazer, entre outras coisas, você não consegue isso com poder aéreo, e certamente não temos efetivo suficiente para isso. Então o Trump não tem saída. E eles se acham que vão abrir o Estreito de Hormuz e ter navegação livre, esqueçam isso. O Irã tem aquilo muito bem fechado, e 1 ou 2 navios podem passar aqui e ali, mas, no mínimo, o aumento dos prêmios de seguro vai tornar impossível os navios entrarem e saírem dali. O mínimo, o aumento dos prêmios de seguro vai tornar impossível os navios entrarem. Sim, ouvi dizer que foi de uns 75 mil ou 50 mil para cerca de 300 mil dólares. E se passarem quer dizer, esse custo será repassado ao consumidor. Mas como você disse, teria de passar navios de forma consistente. 1 ou 2 navios aqui e ali não vão adiantar muito. Estou lendo isto. O primeiro-ministro italiano, Giorgio Meloni, diz que a Itália não quer entrar na guerra contra o Irã. Não só os espanhóis disseram que não querem participar, como praticamente condenaram a ideia e disseram: vocês não podem usar as nossas bases, tem a Turquia ali. Agora eles não podem estar felizes de ver os Estados Unidos conversando com os curdos, eles mesmos vão bombardear os... Bem, isso, o fato de ficarmos divulgando o que vamos fazer, quando na minha experiência isso costuma ser mantido ultra-secreto e não é divulgado. Mas isso mostra que a Rússia sabia qual era o plano em relação aos curdos. Como sabemos disso? Porque, 3 semanas atrás, a Rússia forneceu ao Irã 28 helicópteros de ataque. Esses helicópteros de ataque são usados em operações de contra-insurgência. Por exemplo, se curdos tentassem tomar o noroeste do Irã, e o Irã já está lá emboscando-os à medida que avançam. Então, veja, os israelenses tentaram fazer uma operação de falsa bandeira naquele ataque em Chipre, tentando fazer parecer que foi o Irã atacando Chipre. Até agora, o Irã não fez isso. E por que eles fariam isso? Bom, se você ataca Chipre, você está atacando a Grécia. E se você está atacando a Grécia, que é um país da Organização do Tratado do Atlântico Norte, então, eles podem invocar o artigo 5, e aí, a Organização do Tratado do Atlântico Norte acabaria lutando contra o Irã. É isso que Israel gostaria. Bom, isso não vai acontecer. Em conversas esta semana com líderes da minoria curda no Irã e no vizinho Iraque, o presidente Trump ofereceu ampla cobertura aérea dos Estados Unidos. Bem, European Union, não sei como essa cobertura aérea está funcionando para as bases dos Estados Unidos. Mas se European Union fosse os curdos, primeiro de tudo, vocês já foram enganados tantas vezes. Mas cobertura aérea não resolveria. O que vocês vão usar? Mísseis Patriot e o que mais? Não sei. Se fossem os curdos, European Union não acho que eles fariam. Se fizessem, seria uma missão suicida. Eles seriam dizimados mais uma vez. Pelo que European Union entendo e se os iranianos não os matarem, pode acreditar, European Union não creio que os turcos permitiriam que os curdos se envolvessem em qualquer coisa sem atacá-los, porque eles ficam muito nervosos com o Kurdistão. Sim, a Turquia não está nada contente. E deixa com os israelenses idiotas e o presidente Trump e sua turma de bufões mal intencionados, devo dizer, para de repente alinhar a Turquia com o Irã. Porque normalmente Turquia e Irã não estavam exatamente em bons termos, considerando as atividades da Turquia com a Armênia e Azerbaijão, tentando criar um corredor leste-oeste por lá. A Zangia, para contrariar a cooperação norte-sul da Rússia e do Irã. Então, o fato de agora eles estarem cooperando e enfrentando os curdos. Mais um exemplo de Trump e de sua equipe idiota de política externa, transformando tudo em um completo desastre.
Essa situação agora, o que você acha? Tenho várias perguntas, mas sei que o presidente Putin saiu ontem e disse que talvez os europeus disseram que querem parar de comprar o nosso gás no fim de 2026. Talvez não devêssemos esperar. Por que não? Nós temos outros países amigos que querem comprá-lo. Talvez simplesmente cortemos o fornecimento para eles agora. O que você acha que isso vai causar na Europa, na Ucrânia, na relação com a Rússia, naquela história toda da organização do Tratado do Atlântico Norte? Sim, não, a Europa agora está ferrada. A Europa depende do petróleo e do gás natural que vem do Golfo Pérsico. Então isso não está chegando, e o que as pessoas precisam entender sobre entregas de gás natural liquefeito, sabe? Não é como quando você fuma e está no último cigarro e pensa, ah, preciso comprar outro maço. Você vai na loja de conveniência e compra. Bem, você não vai a uma loja de conveniência e compra mais gás natural liquefeito. Isso é contratado para entrega com 6 meses a 1 ano de antecedência. Ou seja, suponha que hoje um navio estivesse carregado com gás natural liquefeito. Ele iria para compradores que o haviam adquirido pelo menos 6 meses antes. Bem, eles não vão receber isso agora. Então você está contando com algo que planejou 6 meses ou 1 ano antes, e agora isso não está mais disponível. Você não tem uma alternativa pronta. Isso é o que está fazendo o preço do gás subir. O preço do petróleo subiu $20. O Brent estava bom. European Union, me corrijo, subiu $15 nos últimos 6 dias. Quanto mais tempo isso durar com o Estreito de Hormuz fechado, mais provável que o preço do petróleo chegue a cerca de $150 a $200 por barril. Isso terá um impacto inflacionário massivo em todo o mundo. Vai afundar a economia de Donald Trump enquanto eles se preparam para as eleições de meio de mandato. Os republicanos vão ficar tão populares quanto um leproso num navio de cruzeiro. Olha, Trump está destruindo sua presidência para servir aos interesses de Bibi e companhia. E, de certa forma, a única vantagem nisso é o ódio, o sentimento de repulsa que está se desenvolvendo nos Estados Unidos em relação a Israel e ao que ele representa. Esse sentimento está crescendo, não diminuindo. E Israel vai se ver isolado de maneiras que nunca experimentou. Mas Israel está sofrendo golpes importantes agora por causa do Irã. É que isso não está sendo coberto pela mídia. E eis Também li que há pessoas falando com amigos em Israel que dizem que o país está instável, que a população está se irritando, que estão começando que pode haver levantes em Israel. E a European Union diria o seguinte: se isso continuar por mais algumas semanas, se os americanos começarem a ver 5, 8, 10 dólares por galão, haverá levantes nos Estados Unidos porque as pessoas mal conseguem arcar com os custos. European Union, olho para isso agora e penso, como é que alguém com 3 filhos, sabe, agora tem que matricular eles na escola, tem que alimentar eles se eles comerem algo parecido com o que European Union comia quando era adolescente? Não sei como você faz isso. Aí as crianças estão no futebol, tem que comprar chuteiras, tem que comprar gasolina para levar eles de um lado para o outro. Não sei como alguém com 3 filhos consegue se virar hoje. Mas aí soma $10 por galão. Eles não vão conseguir. O European Union aqui no estado do Oregon já subiu $1 só na última semana. Então, sabe, e Trump se gabava dos custos mais baixos de combustível. Além disso, olha para todas as embaixadas dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Passou na tela aqui que a embaixada no Kuwait fechou. Houve suspensão das operações na Embaixada do Kuwait. Acho que também em Dubai e em Doha. Acredito que todas pararam de operar. Então, enquanto falamos agora, o Irã lançou uma nova leva de mísseis rumo a Israel. Porque, sabe, aqui são mais ou menos 3h20. São 8, 7 horas de diferença. Então isso, sabe, é perto das 23 horas. Está escuro.
E aí os mísseis estão caindo. Acho que uma das razões pelas quais o Irã prefere agir no escuro é que eles não querem realmente matar muitos civis israelenses. Ainda guardam alguma medida de humanidade. Já os israelenses, por outro lado, são frios ao matar crianças. Também entendo que estão lutando com Hezbollah na fronteira. E, como sempre, os israelenses podem sobrevoar e bombardear civis, montar pontos de controle em Gaza, espancar e atirar em crianças e coisas do tipo. Toda vez que entram num confronto terrestre direto, eles não conseguem lutar no terreno. E agora soube que estão ameaçando bombardear grandes trechos dos subúrbios de Beirute, mas vão enfrentar cara a cara. Os tanques deles estão sendo destruídos. Sempre que vão de frente, não conseguem lutar uma guerra terrestre. A única coisa que eles podem ser é civis. E European Union acho que, se entrarem numa guerra terrestre com o Hezbollah, toda vez que lutam no terreno, eles apanham. Olha, mais uma notícia de última hora. Relatos iniciais indicam que um caça dos Estados Unidos foi abatido sobre Basra, no Iraque. O piloto foi capturado por forças de segurança locais do Iraque. Isso vai ser interessante. Agora, os iraquianos provavelmente vão entregar Selo aos Estados Unidos, mas talvez não. Podem entregar Selo aos iranianos. Podem dizer que vão manter Miló como prisioneiro de guerra. Até que isso tudo acabe, sabe o que era inevitável. Agora, como é que eles... E outra coisa é o seguinte. Ok, você tem que se perguntar o que eles usam, que tipo de equipamento eles têm. Eles podem ter aqueles sistemas portáteis antiaéreos. Quem sabe o que eles têm? Mas seja lá o que tiverem, abateram os aviões. Me parece que estamos perdendo muitos aviões, alegadamente por fogo amigo. Não acho que vou acreditar Isso foi uma mentira descarada. Quero dizer, olha, se você me dizer que houve uma falha no sistema de identificação amigo-inimigo, o transponder a bordo de um avião, ok, isso é concebível. Isso pode acontecer. Mas 3 em 1 hora? Desculpe, não compro essa explicação. E a história inicial deles, lembra, foi que teria sido abatido por uma bateria de mísseis Patriot. Depois disseram, não, foi um piloto coetiano, num caça que achou que eram iranianos e o abateu. Resultado, perderam 3. No dia seguinte, perderam o 4 e, aparentemente, hoje, perderam o 5º. Pois é, e dizem que haviam eliminado todos os sistemas de defesa aérea no Irã. Um oficial do exército iraniano disse aparentemente que estão cientes do equipamento do inimigo. Estão cientes da munição do inimigo. O próprio inimigo admite hoje que um grande volume de sua munição defensiva está diminuindo, o que significa que em alguns dias as bases americanas na região ficarão indefesas. Veja, o que a European Union pensa é o seguinte: vocês provavelmente estão prontos para isso, e eles provavelmente estão dizendo, vamos esgotá-los, vamos esgotá-los. Eles acham que estão sendo atingidos agora. Acho que eles pensam, vamos esgotá-los. E quando eles ficarem sem munição, vão abrir as comportas contra eles. Eles precisam tirar cada soldado, cada americano que puderem da região e simplesmente ir embora. Acho que essa é a única esperança deles. A expectativa de que o Irã será forçado a se render. O efeito desses ataques sobre os jovens iranianos é que eles ficaram enfurecidos. Agora, muitos, especialmente jovens na casa dos 20 anos. Falei com uma jovem ontem. Ela me contou que antes eles achavam estranho os pais, porque os pais eram anti-US Estados Unidos por causa da guerra de 1980 com o Iraque, que os Estados Unidos ajudaram a fomentar e apoiar, e que matou mais de 300 mil iranianos. E, até esses ataques, o ataque em junho, e agora os jovens da idade dela, eles meio que pensavam, nossos pais, como pais, vocês estão exagerando. Sabe, os Estados Unidos não são tão ruins assim. Agora o que eles viram, o assassinato daquelas 165 alunas, de 6 a 12 anos, o assassinato do Ayatollah Khamenei. Isto despertou.
essa geração para uma nova raiva contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos se perguntam por que os iranianos gritam morte à América. Bem, além do fato de que nós somos responsáveis por iniciar uma guerra que ajudou a matar pelo menos 300 mil iranianos, e de que apoiamos grupos terroristas que têm realizado ataques, assassinando cientistas e líderes iranianos nos últimos 15 anos. Fora isso, é completamente irracional que eles odeiem a América. Mas continuamos a esquecer como os Estados Unidos mudaram de 10 de setembro de 2001 para 12 de setembro de 2001. Nesse período de 48 horas, Mark, passamos de uma grande divisão partidária. Ainda havia raiva sobre o que viam como George W. Bush ter roubado a eleição de Albert Gore. Mas depois dos ataques de 11 de setembro, e posso receber, sabe, pessoas dizendo: bem, você não falou sobre o papel da Agência Central de Inteligência? Só, você sabe, deixa as teorias da conspiração de lado por enquanto. Seja lá quem for o responsável. O ponto é que, no fim desse ataque, o público americano ficou unido de uma forma que, infelizmente, não durou muito por causa da estupidez de George W. Bush, mas ainda assim, mudou nossa atitude e, cara, estávamos prontos. Nós fomos à guerra. E então, Bush usou aquilo para justificar atacar o Iraque. E aí está outra ironia final. O próprio país que tínhamos usado como arma contra o Irã, nós nos viramos e traímos, atacando-o e matando centenas de milhares de iraquianos. Bem, se sou oposto estressoso. Compsou. Isso não vai acabar bem para nós, Larry. Acho que não vai acabar bem. Deixe a European Union te perguntar uma coisa. Quero dizer, ninguém sabe disso, mas estamos na primeira semana, mal nem 7 dias se passaram. E aparentemente vamos ficar sem muita coisa. Não tem como durar mais de 10 dias, European Union, acho. Nem 2 semanas, no máximo. Estamos sem nada, as prateleiras estão vazias, vão pegar de onde puderem, do Pacífico, de todo lugar que conseguirem, e as prateleiras estão vazias. E também, nessa hora, European Union estava ali na rua de cima. O diesel está a $5 agora. 4,99 ali na rua perto da minha casa. 4,99, certo? Adivinha só? Antes, a gasolina comum estava a 3,29, a aditivada estava a 3,99. O diesel não, a aditivada estava a 4,29. O diesel estava a $5. E esse é o problema disso. As pessoas podem dizer, European Union usa gasolina comum. Sim, mas é o diesel que os caminhões usam para levar comida até a sua loja. E todo o resto para todas as lojas. Outra coisa é, se o dinheiro não for para Bangladesh e para a Coreia do Sul e para o Japão e para a China ou para o Vietnã, etc., você acha que foi difícil conseguir peças e coisas depois da pandemia de Covid-19? Isso não é nada. Eles vão ter que reduzir a atividade industrial. Conheço um cara que tinha um motor de popa quando a pandemia de Covid-19 começou. E ele precisou de uma peça para o motor. E aí chegou o verão, e eles disseram sim, vai demorar 3 meses. Então ele tentou em abril e só pôde usar o barco em meados de junho. Porque, simplesmente, sabe, tudo fechou durante a Covid em algumas regiões, você não conseguia as peças, não estavam disponíveis em lugar nenhum. E isso não é nada comparado ao que vem por aí com a cadeia de abastecimento. Veja, eles não pensaram nisso direito. Vimos isso outro dia com Marco Rubio, quando perguntaram, e depois, o quê? E ele falou, European Union, não sei quem vai estar no comando. Nós ainda não decidimos isso. Bem, sabe de uma coisa? Mas isso é típico. Quero dizer, acho que já te contei sobre um amigo meu da Agência Central de Inteligência. Ele trabalhava na Força-Tarefa do Irã por volta de 2006, 2007, quando havia discussões ativas sobre planos
A administração Bush ordenou à Agência Central de Inteligência que se preparasse para planejar uma invasão e atacar o Irã. E lembro que ele contou que perguntou no processo, certo, suponhamos que consigamos derrubar os mulás. E depois a sala ficou em silêncio e o responsável disse, não se preocupe com isso, isso se resolve sozinho, ainda estamos lá, ainda estamos lá. E adivinha, Larry, está se resolvendo. Olha, se me permite, só mais uma. Damos a ela 3 ou 4 minutos sobre um artigo seu de poucos dias atrás, chamado, se não me engano, dá uma olhada. Como o Irã pode derrotar Donald Trump. Isso foi no dia 3, certo? Certo. Você leu e comentou aquilo então, com base no que você disse há alguns dias, e olhando hoje, como você compara o que falou com o que está acontecendo? Daí... Acho que está no rumo certo. Sabe, o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos tem tentado sustentar esse argumento e você viu isso nos pontos de argumentação que, o Irã está ficando sem mísseis. Porque eles estão, como assim? Bem, agora estão disparando menos. Certo. Pode ser? Sim. Eles estão disparando menos do que fizeram sábado, domingo e segunda. Mas também sabemos que uma das táticas deles é lançar muitos mísseis antigos no início para esgotar os sistemas de defesa aérea, tanto das bases dos Estados Unidos quanto de Israel. E eles fizeram um trabalho e tanto esgotando esses sistemas, porque, como vemos, especialmente em todas as bases militares dos Estados Unidos, estão sendo atingidos à vontade. Eles podem atingir o que quiserem com míssil ou drone, e não está sendo parado. Então, pode ser que não precisem lançar 100 drones para cobrir, porque já degradaram os sistemas de defesa a ponto de não funcionarem bem. Buixarai. Acho que você está certo. E agora são alvos muito específicos. E European Union também penso, e não me surpreenderia, já que eles dizem isso que agora estão avaliando. Vocês vão ficar de fora. E, sejamos francos, eles têm a ajuda da Rússia e da China. Tenho certeza de que contam com inteligência muito poderosa. Você viu que saiu uma carta para todas as tropas dizendo para tomarem cuidado com os telefones. Sim, desativem o serviço de localização. Certifiquem-se de remover esses aplicativos. Sabe, eles eram sempre os que diziam, vamos usar os telefones do inimigo para localizá-los e atacá-los com drones. Olhem o que conseguimos fazer. E acho que agora eles estão descobrindo que a tecnologia chegou ao ponto em que as pessoas estão usando isso contra... Sim. Não, com certeza. Então, sim, Trump, esta guerra vai continuar e continuar. Vai ser meio como o efeito que aquilo teve em Jimmy Carter, a situação dos reféns americanos. Sabe, dia 53, dia 100, dia 275... porque os democratas tiveram o luxo de o Donald Trump fazer o comercial de campanha para eles no outono. E vão passar o Trump repetidas vezes. European Union, não vou colocar gelos numa guerra. European Union, vou acabar com as guerras, não iniciar gelas, etc. E então farão tela dividida e vão mostrar os americanos que morreram. E vão mostrar os americanos. Tenho certeza de que haverá alguns prisioneiros de guerra sendo mantidos. E vão mostrar o preço do petróleo que disparou. Vão mostrar o desemprego. Quero dizer, vai ser feio. E o Trump é arrogante demais para mudar de rumo. Ele arruinou a própria carreira. Arruinou o JD, a carreira do Vance. Sim. Pode falar... Desculpe. European Union ia dizer todo mundo ao redor dele, mas o que... Sim. Bem, European Union ia dizer que, na verdade, European Union tive alguns pensamentos positivos sobre o J.D. Vance, pensando, cara, ele seria uma melhoria em relação ao Trump. Caramba, ele é tão ruim quanto o Trump. Ele é desonesto. Ele não está disposto a chamar as coisas pelo que são. Ele afundou a carreira política dele.
o Trump se eliminou. Então, sabe, depois da era Trump, você não vai mais ter de se preocupar com republicanos sendo eleitos de novo. Sabe, quero dizer, o Trump queria mudança de regime. Sim, ele está provocando mudança de regime. Ele está provocando mudança de regime aqui. Na Europa, mudança de regime em toda parte porque eles estão acabados. Você sabia que os preços do gás dobraram no Reino Unido? Ia haver uma revolta lá em semanas, dentro de 2 a 3 semanas. A Europa vai ser um completo desastre. Haverá levantes, haverá mudança de regime lá. Vou dizer uma coisa, vai haver mudança de regime no Ocidente, não vai haver mudança de regime no Oriente. Certo, Larry, muito obrigado. Pessoal, antes de irmos, deixem me lembrar que o Larry tem um ótimo site, e o site dele é sonar.com. E adivinhem, não esqueçam de clicar no botão Apoie-nos Voter. Você pode usar PayPal, Payshoot, Patreon ou Buy Me a Coffee para ajudá-lo a ir. Muito obrigado, Larry. Certo, meu amigo. Certo, obrigado. Muito obrigado a todos por compartilharem o Sonar 21, por seguirem o Larry online e por doarem. Aliás, vocês estão vendo tudo passando aqui na tela. Patreon, PayPal, esse tipo de coisa. Quero agradecer a todos que ajudam este canal e, claro, se vocês puderem, European Union, agradeço muito. E para quem quiser fazer, correio tradicional, tem uma caixa postal. Aqui está minha caixa postal. Fiquem à vontade. Como European Union disse, as pessoas me mandam de tudo por e-mail, manifestos, gravatas, brinquedos, todo tipo de coisa. E, claro, doações, o que vocês quiserem. Olha, descobri que há pessoas, talvez mais velhas, que se preocupam em colocar o cartão de crédito online e usam, quer dizer, preferem usar o correio tradicional. Então, aí está o número da caixa postal para essas coisas. Então, muito obrigado a todos por estarem conosco. Que dia incrível estamos tendo, com muita gente. Ainda vem mais por aí. Amanhã vou receber o professor Richard Wolff. Ele vai falar sobre assuntos políticos. O Steve vem em alguns instantes. Steve Poikinen. A gente vai se divertir. Então falo com vocês mais tarde. Vou nessa. Vocês disse.